Olá, sejam bem-vindos à leitura meditativa contemplativa do meu mestre espiritual Chandramukha Swami, vivendo e aprendendo com Prabhupada, nossos queridos mestres em Bhakti Yoga, a Yoga da Devoção. E vamos dando sequência ao Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 9, onde o Senhor Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, nos diz: o Senhor diz que é liberta qualquer pessoa que simplesmente compreende suas atividades transcendentais, seu aparecimento e seu desaparecimento neste mundo material, e que depois de deixar seu corpo atual, esta pessoa alcança sua morada. Então, nesse processo, nós podemos entender, nós somos livres ou não para entender, nós temos o livre-arbítrio ou não para querer entender, ou até mesmo para querer escutar, que quando a gente quer saber sobre Deus, a gente se interessa em ir ao encontro de Deus. E o que eu observo hoje em nossa sociedade, nessa era de Kali, como diz na filosofia védica, a era da hipocrisia, da falsidade, do cativeiro terreno, de todas essas contaminações materiais, é que as pessoas estão só querendo desfrutar da matéria e querendo só ficar enredada nelas. Então, neste processo, nós nos esquecemos que nós não somos esse corpo e que nós devemos lembrar sempre que nós somos a Aham Brahmasmi. Eu sou uma alma neste corpo material e eu, como a alma, eu não tenho nada a ver com as práticas materiais, com as minhas atividades materiais. Então, nesse processo de vida, eu devo buscar a minha compreensão da minha constituição, do que eu estou fazendo aqui. Mas aí eu não quero, né? Eu resolvo que eu quero apenas ficar com minha cabeça enfiada, enredada, absorta no buraquinho das coisas materiais. Então eu sou igual a uma ema que coloca o cabecinha no buraquinho e fica lá tentando achar os resíduos de alimentos no solo, ou até mesmo de vários animais, eu poderia citar aqui, que colocam suas cabeças enterradas na terra. E assim somos nós que colocamos nossas cabeças enterradas nas coisas materiais. Então, são poucos os que querem compreender. Então, Jesus, ele já resumiu isso na Bíblia Sagrada, onde o próprio Jesus, ele diz: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então, o que é ser chamado e poucos escolhidos? A gente tem livros sagrados, escrituras sagradas, tem várias associações com pessoas que vão nos trazer a forma exata do conhecimento acerca do absoluto, mas nós não queremos esse assunto, nós não queremos ouvir, nós queremos nos enredar nessa plataforma. E assim, nós deixamos de aproveitar essa chance que é estarmos aqui agora, neste corpo material, neste corpo humano, onde eu sou uma alma que estou dentro desse corpo humano, e as Escrituras Sagradas dizem que aqui essa é uma oportunidade única, uma oportunidade plena para que eu aproveite essa chance para compreender as atividades de Deus, para compreender o aparecimento e o desaparecimento de Deus na Terra. Sim, Deus veio à Terra, na filosofia védica é explicado, chama-se passatempos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, que veio à Terra, que veio no mundo material. Mas aí a gente começa a especular com nossa cabeça ocidental, com o nosso pensamento ocidental. E a gente só acredita que Jesus veio e poucos hoje seguem realmente Jesus e aplicam na prática os ensinamentos de Jesus, porque não é fácil transcender esta matéria ilusória. Não é fácil, porque é uma energia externa de Deus, é uma energia externa de Krishna, isso dentro da tradição védica, da filosofia védica que eu estou falando. E nós ficamos perdidinhos, como diz no ditado popular, igual a cego no tiroteio, sem saber
qual é o momento exato que eu vou acertar e que eu vou ser feliz e que eu vou transcender toda essa história que me prende aqui nesse corpo. E aí eu não quero saber de quem tem conhecimento para me dar. Eu não quero saber de ouvir ninguém. Eu quero ficar enredada no meu condicionamento e no meu sofrimento. Então, quem sou eu para falar o contrário para vocês? Absolutamente. Eu sou uma pessoa, uma alma neste corpo material que estou, neste momento, aqui fazendo essa leitura para iluminar a minha vida e oferecer esse serviço a Deus. E quem quiser aproveitar desta oportunidade vai escutar ou não. Então, a Suprema Personalidade de Deus afirma que uma alma liberada é aquele que entende a natureza de Deus, do seu nascimento, sabe qual é o propósito da sua vinda, reconhece que sua natureza é transcendental, divya, e assim compreende perfeitamente que mesmo vindo a este mundo, sim, dentro da filosofia védica é explicado, é só você querer se interessar, estudar e saber que Deus, a Suprema Personalidade de Deus veio a este mundo e que quando ele esteve aqui, ele nada tem a ver com esse mundo material. Toda vez que tem uma irreligiosidade em alto nível, as pessoas estão irreligiosas, a gente está caminhando para isso. Que as pessoas estão absortas apenas no gozo dos sentidos, que está vivendo um cativeiro terreno, tá? Doença, pobreza, conflito, guerras e tantas outras confusões. Aí Deus vem pessoalmente aqui para tomar conta deste planeta. Porque este planeta é muito importante, por quê? Porque aqui é uma ponte, ou você cresce espiritualmente, ou você se degrada materialmente. Então, nesse processo, a gente como alma condicionada, nós como almas condicionadas, nós temos uma natureza material, nós vivemos sobre o encanto da ilusão ilusória, da chamada de Yoga Maya, na filosofia védica de Bhakti Yoga e Yoga da Devoção, e nós estamos encantadas com um monte de coisas desnecessárias. Então, nesse processo de racionalização, nesse processo de entendimento, nesse processo de buscar entender esses mistérios relacionados a Deus, a Krishna, nós vamos buscar entender, se quiser, a Bhagavad Gita, que é a ciência suprema, que é uma das escrituras sagradas dentro da filosofia védica. Então, nesse processo, dentro da própria Bhagavad Gita, né, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, ele explica, ao se referir ao corpo material, e o seu significado filosófico em muitas passagens, em muitos versos. Então, nesse processo, ele diz: e quem abandona seu corpo munido desta compreensão espiritual acerca de Deus, não precisa nascer novamente neste mundo material. São essas palavras, as palavras da Suprema Personalidade de Deus, que carregam esse significado muito filosófico. Aquilo que será queimado, aquilo que será aniquilado, em última análise, é o destino do corpo material. Então, o que acontece com o nosso corpo? Quando a gente adoece e a gente não tem mais jeito de viver aqui nesse planeta, o corpo vai para debaixo da terra ou vai ser cremado dentro desse processo de cremação dos corpos, né? Então, nesse processo aqui, nós vamos entender que aqui nessa conversa transcendental, nessa leitura transcendental, deixa bastante claro que o corpo material nada tem a ver com o nosso eu verdadeiro. Que o que se acaba, o que é queimado, o que é aniquilado é o corpo material. Mas a gente sabe disso? Não. A gente acha que quando a gente morre se acaba tudo, que já era. E que a gente tem que aproveitar essa vida com unhas e dentes, porque agora é a única vez. Então é muita ignorância, é muita falta de conhecimento, é muita falta de você se conectar com Deus, você conectar com as escrituras sagradas. É por isso que nós estamos vivendo aqui agora esse cativeiro terreno. A gente está vivendo esse mundo de misérias, esse mundo de doenças, pobreza e conflito, e que não vai melhorar se nós não melhorarmos conosco primeiro. Então o paraíso só se constrói quando a gente começa a buscar o nosso próprio paraíso, a construir o nosso próprio paraíso interiormente. Então, uma pessoa que entendeu este propósito, que o corpo material não tem nada a ver com o eu verdadeiro, que é a alma, vai buscar esse entendimento quando ela estiver perto de abandonar este corpo e quando ela tem um conhecimento acerca de Deus, acerca da
filosofia da alma, quando ela entende essa filosofia da alma, aí sim, nós não precisamos mais nascer aqui, porque na casa de Deus há muitas moradas. Deve-se entender que quem alcançou o estágio de amor a Deus, Prema Bhakti, o amor por a Deus, possui sabedoria perfeita e que mesmo que fique abaixo do conhecimento perfeito, tem a perfeição preliminar de vida que uma entidade viva pode alcançar. Por quê? Porque quando a gente tem o conhecimento acerca de quem nós somos, a gente tem todo o conhecimento. E quando a gente entende que a gente é uma alma que serve ao Todo-Poderoso, que é Deus, a gente já obteve o conhecimento total. E o que resta dentro disso? De saber que entre esses espaços, que entre a alma e Deus, Deus e a alma, o que eu preciso entender mais? Estudar. Estudar acerca de Deus. Saber sobre Deus, sobre seu nome, sobre sua forma, sobre suas qualidades, seus passatempos. E onde é que eu vou adquirir esse conhecimento? Na filosofia védica. Não existe outra filosofia tão clara que leve você rapidamente ao conhecimento, que você vai limpando sua mente e seu coração dessas impurezas e vai saindo dessa ignorância, entendeu? Então, dentro desse processo, fica claro que uma pessoa pode não ser erudita e pode até ter dificuldade para adentrar em temas filosóficos, mas nada disso importa para Deus, porque Deus, na filosofia védica chamada de Krishna, declara que quem busca para si a inteligência espiritual chamada de Buddhi Yoga ou inteligência espiritual, para uma boa alma devotada a ele, onde busca todo esse processo de perfeição em cima do conhecimento acerca de Deus. Eu quero estudar acerca de Deus, então eu vou me aperfeiçoar e buscar esse conhecimento para sair dessa ignorância e sair desse cativeiro terreno, que é esse próprio planeta Terra, que tem duas faces. Tem a face da elevação, de você aproveitar esse corpo para você expandir sua consciência e se elevar. E você tem o outro lado, que você se degrada e aqui mesmo vai ficar e vai renascer milhões e milhões de vezes até você se tocar e dizer: chega, eu não quero mais estar aqui, eu não quero mais sofrer, eu quero sair daqui. Então, nesse processo, quem busca para si a inteligência espiritual chamada de Buddhi Yoga e se devota ao conhecimento acerca de Deus, possui uma inteligência suficiente para progredir filosoficamente por conta própria. E aí nunca fica sem conhecimento. Por quê? Porque você vai estar sempre buscando esse conhecimento. E quanto mais conhecimento você tem, mais você vai entender mais. Isso porque o bondoso Deus, chamado de Krishna, lhe dá as instruções internas preciosas, abrindo seu caminho de volta ao lar. E onde é que Deus vai lhe orientar? Gente, a gente não comanda absolutamente nada. Dentro da filosofia védica, tem o Paramatma. É explicado que Deus tem 3 aspectos. Brahman, o Criador, criou tudo e todos. Paramatma, localizado em nosso coração como a grande alma na pequena alma, e a pessoa suprema, Bhagavan Krishna. E aí, o Paramatma, que é onde está Deus localizado, esse Paramatma, ele está ali, observando, testemunhando, controlando, permitindo e desfrutando de nós. E aí a gente acha que controla tudo e que a gente não quer saber de nada e que está tudo certo e que a gente vai ter tudo que a gente quer. Isso é ilusão. Por quê? Porque quando a gente decide mudar a nossa vida, que leva 1 minuto, 1 minute, como diz Srila Prabhupada, para você se ocupar em pleno conhecimento acerca de Deus, para você estudar a filosofia, para você se ocupar em serviço devocional, que é a única forma de você entender Deus é servindo a Deus. E aí, com sinceridade e devoção, você vai atrair para si a misericórdia de Deus. Do contrário, você vai vivendo nesse barco, onde ele está no oceano de misérias, onde ele está no oceano de maremoto, de terremoto, de chuvas, de contaminação de alimentos e tudo isso que a gente vive aqui, salve quem puder. E aí você vai dizer: não, Deus é culpado de tudo isso que está acontecendo e Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus, ele criou tudo perfeito, a gente quer imperfeito e que a gente continue imperfeito, porque a gente não quer saber nada acerca de buscar esse amor imortal, que é a terceira pérola dessa leitura meditativa sobre Deus. Então, aqui na Bhagavad Gita, que é a ciência suprema da alma, que eu também compartilho aqui nas redes sociais, do Espiritualidade, Bhagavad Gita,
A Ciência da Alma, capítulo 10, verso 11, a Suprema Personalidade de Deus diz: como prova da minha misericórdia especial, a esse devoto sincero e dedicado, eu destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão que porventura alojou-se dentro do seu coração. Então, todos nós estamos contaminados e nós não queremos sair dessa contaminação. Eu resolvi que eu quero. E aí, o que é que aconteceu comigo de bom? Aconteceu que minha vida mudou em 3 anos, o que minha vida não mudou em 57 anos para trás. 56 anos para trás. Eu estou com 59 anos e de 56 para 59, minha vida mudou em 3 anos, o que ela não mudou desde quando eu nasci. Passei pela infância perturbada, pela adolescência, pior ainda. Fui me tornando esse adulto cheio de problemas, cheio de dilemas, de conflitos. E nesse processo, eu fui me perdendo a cada dia, até que um certo dia, pela misericórdia de Deus, de Krishna, adentrou aqui no meu lar, que é de Krishna, que é de Deus, uma certa alma que me trouxe a reconstituição, que me trouxe o recobrar da minha consciência acerca de Deus, e começou a falar da Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma. E eu disse, não, isso aqui é uma chance que eu tenho que agarrar. E prontamente eu me absorvi dentro desse estudo, e aqui estou estudando e compartilhando sempre aqui, que escutem ou não escutem, que tenha pessoas que ouçam, que não ouçam, eu estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo serviço devocional para Deus e estou estudando comigo mesma, que isso é uma grandiosidade dentro dos dias de hoje, que as pessoas não querem. Elas querem continuar enredadas. Aí quando elas estão sofrendo com doenças incuráveis, doença, pobreza e conflito, são as 3 misérias deste mundo material. Aí sim elas ficam boazinhas, elas querem Deus me salve, Deus me cure, Deus me livre disso, daquilo, aquilo outro, né? E logo que elas conseguem uma misericórdia de Deus, elas esquecem de tudo isso e voltam novamente a viver da forma que viviam. Então, onde é que está o erro disso tudo? Dessa ignorância, desse enredamento. Então, tem que acontecer essas coisas. Tem que acontecer essas purificações. Essas purificações que nos trazem esse sofrer, que não é um sofrer, é um aprender. Então, eu aprendo com o meu sofrimento e eu aprendo com esse desenrolar de fatos. E dentro desse processo, eu preciso buscar Deus para compreender melhor o meu sofrer, que não é sofrer, que é um aprendizado. Então, eu acho que Deus está certíssimo dele ser imparcial, dele deixar a gente por conta própria, porque aqui é um planeta onde existe livre-arbítrio e você usa seu livre-arbítrio para fazer o que você bem quiser. E você vai evoluir quando você quiser. Então, se você não quer evoluir, você vai voltar aqui. Você acreditando ou não, você vai estar voltando aqui sempre e adotando corpos diferenciados até o dia e vivendo personagens diferenciados, em famílias diferenciadas ou iguais, eu não sei, que isso aí cabe a Deus saber. E um dia você vai se libertar daqui, porque aqui não é o seu lugar. Então, logo obtenha amor por Deus, o sujeito se torna imortal e não necessita mais trocar seu corpo material, tá vendo? Entretanto, mesmo se um devoto do Senhor ainda não atingiu o estágio de perfeição do amor a Deus, seu serviço devocional é considerado imortal. Qualquer ação no estágio de karma ou guiana, karma é você entregar suas ações a Deus e guiana é você conhecer acerca de Deus, do absoluto. Acabará ante a mudança do corpo, mas o serviço devocional, mesmo não prestado perfeitamente, continuará na próxima vida e a entidade viva poderá progredir mais. Assim, concebendo-se esse estado uno com o Supremo, concebe-se como sendo uno com o Senhor Supremo, é o maior. Conceber-se como sendo uno com o Supremo é o maior equívoco da autorrealização. Por quê? Porque a gente precisa passar por estágio, a gente precisa passar por sofrimento. O sofrimento é uma forma da gente eliminar as nossas impurezas. Se a gente não sofre, a gente não coloca para fora as impurezas. Se a gente não adoece, a gente não coloca para fora as impurezas. Mas como é que a gente pensa? Exatamente o contrário. Não, eu não quero sofrer. Eu quero ser feliz e curtir a vida. Pois continuem pensando assim.
Ah, tem saúde quem nunca adoece. Errado. Tem saúde quem está sempre eliminando, porque o corpo precisa eliminar as impurezas, porque pureza é força. Então, quando a gente adquire essa concepção de buscar o conhecimento acerca de Deus, o conhecimento acerca do absoluto, a gente vai compreendendo a nossa posição, que é de subordinada à suprema personalidade de Deus e que a gente deve servir a Deus e não a senhora matéria que só nos traz enredamento e sofrimento. Embora o Senhor e as entidades vivas sejam qualitativamente unas, as entidades vivas são limitadas enquanto o Senhor é ilimitado. No estimado Bhagavata, os Vedas oram ao Senhor, ó Eterno Supremo. Se as entidades vivas fossem iguais a ti e destar-te onipresentes e onipotentes como ti, não existiria a possibilidade de serem controladas por tua energia externa, Maya. Então a gente vai ser sempre controlado. A gente quer controlar, é outro erro, querer controlar. Então, as entidades vivas devem ser aceitas como duas porções fragmentárias do Senhor. E isso é confirmado na Bhagavad Gita, quando o Senhor diz: as entidades vivas são como minhas porções fragmentárias eternamente. Como porções fragmentárias, são qualitativamente unas comigo, Senhor Supremo, mas não ilimitadas. Aí a gente quer ter liberdade ilimitada, a gente quer ter dinheiro ilimitado, a gente quer ter saúde ilimitada, e isso é ilusão. Isso é uma ilusão. Quem se convenceu de que é eternamente servo do Senhor chama-se imortal, porque realizou sua posição constitucional. A menos que o indivíduo possa entender essa posição como servo de Deus, como entidade viva e servo eterno do Senhor, e não existe questão de imortalidade. Por quê? Porque a alma é que é imortal, o corpo é que morre. E quando a gente entende que é uma alma, a gente vai servir o Senhor eternamente, de planeta em planeta. Contudo, quem aceita esse fato se torna imortal. Em outras palavras, quem está sobre o conceito errôneo de que a entidade viva e o Senhor Supremo são iguais sobre todos os aspectos, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, está equivocado, porque a gente é igual a Deus em qualidades, mas diferente em quantidade. É isso que ele está querendo falar aqui. E permanecer nesse mundo material sem semelhante pessoa não pode se erguer a posição de imortalidade jamais. Por quê? Porque a gente tem que entender: eu sou uma alma serva de Deus, parecida com Deus nas qualidades, quando eu sou bondoso, quando eu sou amoroso, quando eu sou compassivo, mas com qualidades resumidas, porque logo a gente já não é mais bondoso, já não é mais compassivo, e Deus é ilimitadamente o tempo todo com a gente, mesmo a gente sem querer ouvir sobre Ele, falar sobre Ele e aprender sobre Ele. Então, logo obtendo amor por Deus, o sujeito se torna imortal e não necessita mais trocar seu corpo material. Mesmo se o devoto do Senhor ainda não atingiu o estágio dessa perfeição do amor a Deus, seu serviço devocional é considerado imortal. Por quê? Porque a gente está trabalhando com consciência de Deus, então a gente já está indo nessa plataforma da consciência de Deus, que eu sou uma alma imortal, Satchitananda, eterna, cheia de conhecimento, bem-aventurança menor, em direção a Deus, que é o maior. E nesse estado de entregar tudo para Deus em Karma Yoga e conhecer Deus em Jnana Yoga, acabará ante a sua mudança do corpo, mas o serviço devocional, mesmo se não prestado perfeitamente, que ninguém consegue servir a Deus perfeitamente, continuará nas próximas vidas e a entidade viva poderá progredir mais e mais. Mas é preciso começar a ter essa consciência e é preciso começar a prestar esse serviço devocional conscientemente e sair desse enredamento, dessa ilusão material de que eu sou feliz na matéria e ponto final. Até rimou. Então, essa é uma oportunidade, né? Eu até peço perdão, desculpa se no início aqui da minha analogia eu peguei um pouco pesado, mas é porque às vezes eu fico impressionada como as pessoas não veem, não enxergam um palmo além do seu nariz. Elas não conseguem conceber Deus na vida delas e elas querem que Deus dê tudo. Quando elas acham que elas são responsáveis, que elas são as produtoras, que elas são as responsáveis por tudo que elas fazem materialmente, pelo dinheiro que entra na conta bancária mensalmente ou diariamente, não sei, e que elas são as donas de tudo materialmente, e isso é outra ilusão. Então, saia dessa ilusão, porque é o que leva para o cativeiro, que leva para a escravidão, que leva para você viver nesta ilusão. E vivendo nessa ilusão, meu Senhor e minha Senhora, Deus Todo-Poderoso que me assiste agora, nós jamais vamos nos tornarmos conscientes de Deus e entender que nós não somos
corpo, matéria, nós somos alma, Rambra Masmi. Eu sou uma alma eterna, imortal, cheia de conhecimento, eternidade, bem-aventurança, serva do maior de todos, que é Deus, o Todo-Poderoso. Então, esse é a sutra de hoje, essa é a sutra de hoje, e é o que nós vamos estudando aqui, dessa sutra, desse amor imortal, para entender como a gente pode chegar lá. E se a gente não quiser, tá tudo bem, a amizade é a mesma, gratidão, mas se você quer, vamos continuar aqui no ISO Espiritualidade, segundas, quartas e sextas, sempre que possível, para dar continuidade a este entendimento científico da Suprema Personalidade de Deus. Científico por quê? Porque é provado. Cada pessoa que muda a sua vida é a prova viva, científica, de mim mesmo, que eu posso ser a prova. Eu provo e comprovo que minha vida mudou a partir do momento que eu me voltei para o Senhor e quis aprender sobre Ele e mudar a minha vida e sair dessa escravidão material. Com gratidão, eu encerro e peço desculpas, passaram 5 minutinhos, mas eu agradeço a Deus, eu agradeço a quem me assiste, agradeço também a quem não me assiste. Por quê? Porque eu vou continuar sempre aqui. Quem quiser estar comigo, sejam todos bem-vindos eternamente e sempre. Gratidão.